Sejam bem-vindos a mais um episódio do Impulso Cast, o podcast para desenvolver o seu sucesso, para ser o impulso do seu sucesso. Eu sou Liliane Ribas, sou advogada e host aqui do Impulso Cast e venho trazer para vocês histórias que inspiram para você modelar e também de se destacar na sua vida empreendedora. Hoje nós estaremos aqui com a Elo. A Elo ela é representante da Ibramed Mato Grosso e Mato Grosso do Sul há mais de 10 anos. E ela tem muito conhecimento vasto nessa área de estética. E a gente sabe que por trás de uma grande história de sucesso, a gente tem toda ali uma história cheia de desafios, de conhecimento, toda aquela trajetória que ela chegou, caminhou e hoje está aqui destacando e compartilhando, para que você possa olhar para ela e falar: "Se ela pode, eu também posso". Isso Elô, aí. prazer ter você aqui. Nossa, e quanta eu estava lendo aqui tanta história, quanta coisa na sua vida. E É. você antes da gente começar, eu queria que você me dissesse o que que te impulsiona todos os dias a estar nesse mercado? Bom, muito prazer de estar aqui com você, né, contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória. O que me impulsiona é realizar sonhos. Ver as pessoas conquistarem aquilo que ela sonhou dentro do mercado da estética, dentro do mercado da fisioterapia, da reabilitação. Porque um cliente que ele adquire um equipamento, ele não é só um número para mim. Desde sempre foi assim. Eu crio relacionamentos e fico muito feliz em vê-los prosperar. Né, crescer o seu faturamento, atender com equipamento que oferece eficácia e os benefícios nos recursos estéticos, na fisioterapia, e ver eles se desenvolvendo, crescendo e manter esse relacionamento. Eu tenho clientes muito fiéis, eh, antigos, os recentes, e a gente sempre cria esse relacionamento para durar. Então esse é o que te impulsiona, Isso, ser um passo para a realização dos sonhos. exatamente. Nossa, que Que eu emocionante. seja uma ponte. Que você exatamente, você é a ponte para eles ir lá e conquistar. E você Isso aí, faz isso através da representação pela pela Ibramed. Ibramed e também pela sua empresa, né? Isso. Dentro da Techplace, eu comecei, né, pela oportunidade que foi oferecida de ser representante da Ibramed, e depois agreguei com outros, produtos que não concorram com a marca da Ibramed, porque a Ibramed, ela é exclusiva para mim. Em relação a equipamentos, eu trabalho apenas com essa marca, porque eu acredito nela, pela oportunidade que eu tive, pela gratidão também, né, de devolver isso. Eu sou muito fiel a essa marca, porque mudou a minha história, né, eu começar essa revenda. E eu vendo outros produtos, tudo que um cliente precisa para montar uma clínica de estética, né, os aparelhos, os móveis, os acessórios, a gente tem dentro da empresa. Então eu posso chegar, decidir, peguei meu currículo na mão, tô pronta, tenho conhecimento, eu posso ir lá na sua empresa e você vai resolver tudo para mim? Sim, a gente fala que, a gente dá uma mentoria, né, tirar dúvida, porque o que que a gente precisa entender? O que que o meu cliente necessita naquele momento? Qual é o nicho que ele vai trabalhar? Eu vou trabalhar mais facial, mais corporal, terapia capilar, estética íntima. Então a gente vai abordando o cliente de uma forma que a gente vai entrevistando ele, conhecendo a necessidade para oferecer o melhor recurso. Eu falo que é lógico que a gente quer vender os equipamentos mais caros, mas nem sempre, o cliente precisa daquilo para aquele momento, né. Então ele tem que começar com o básico. Eu acredito assim, que a gente tem que ter uma escada, né. Uhum. Então a gente vai subindo degrau por degrau. Para eu ser excelente em alta tecnologia, eu preciso ser excelente no básico. Então eu tenho que começar ali a minha melhor limpeza de pele, né, o melhor massagem manual, porque aí você vai ofertar outros recursos onde você seja excelente também. Você tem que ter primeiro a base, né, se você não tiver a Sim. base, Sim, exatamente, para você se calçar, né. com E certeza. conhecer também, o fato de você começar pelo básico, pelo início, sem pular etapa, faz você conhecer melhor os históricos, as patologias, porque
cada cliente é muito individual. Não dá para tratar o mesmo tratamento de celulite para todos, né. Então é muito individualizado, porque cada um vai ter uma resposta no tecido. Então isso vai dando, conhecimento e entendimento de como você trabalhar e abordar o cliente, né. E depois você fica tão, expert no assunto, que você olhando muitos profissionais olhando, ele já tem uma visão assim: "Ó, aquilo ali é um lipedema, aquilo ali é uma celulite", consegue avaliar, né, com mais segurança. E antes de você vir para estética, você estava me contando que você era totalmente o oposto. Você Totalmente. era da área da contabilidade, estava indo para esse nicho. Como que Sim. foi? Me conta um pouquinho. Bom, meu pai é contador, né, há muitos anos, trabalha ainda, eh, e eu comecei a fazer por admiração, né, do trabalho. E o meu primeiro trabalho foi no escritório do meu pai. Então a gente fazia lançamento de livro caixa, de tudo manualmente ainda, né, não tinha nem computador. Então eu fui por conta do meu pai, né, e comecei, fiz 2 anos, aí a gente teve um período de dificuldade que todo mundo enfrenta, eu casei, e aí eu parei a contabilidade. E depois a vida foi me levando para outro caminho. Eu fiquei um tempo com meu marido no escritório dele, né, por 5 anos, e começou a surgir essa oportunidade de trabalhar, fim de semana, em evento. Eu comecei nos primeiros eventos era Senac em Dourados. Então ia lá fazer feira, levar equipamento e eu comecei a trabalhar para uma empresa, né, no fim de semana. E depois de um tempo eu fui para Cuiabá, aí a gente montou uma empresa com uma sociedade, 2 anos eu e meu marido, aí meu marido também queria sair desse ramo de contabilidade, e a gente montou uma empresa lá, né. Mas a gente ficou 2 anos lá, depois voltamos e eu continuei nessa área da estética. Eu fui CLT por 10 anos, quase 10 anos, e nesse período, quando eu estava no segundo, trabalho, eu vendia comercialmente pela lábia, né. Eu tenho facilidade de comunicar, de conversar, e eu vendia pela comunicação. Mas eu queria estudar sobre isso, eu queria vender pelo conhecimento, E essas suas vendas, esse período de CLT, sempre na área estética? sempre na estética. Hum, Desde 2005 eu comecei trabalhando, né, fui gerente de uma loja de cosméticos, trabalhei numa empresa de equipamentos, fui para uma terceira trabalhando com uma empresa de equipamentos também. então você vendia pela lábia, pelo Exato. o network, mas você Sim. queria profundidade. Isso. Aí eu fui fazer a faculdade de estética, né. Fiz a faculdade para entender qual era o efeito fisiológico, o que que acontecia com o ultrassom na pele, né, e queria entender melhor, para poder vender por conhecimento. Por quê? Porque eu comecei a dar treinamento também, porque o cliente que compra um equipamento, ele precisa saber manusear, né, então eu queria ensinar. E aí eu fui fazer essa faculdade para ter mais habilidade para isso. Depois eu fiz uma pós-graduação também em cosmetologia e recursos eletroterápicos, e fui ampliando o meu conhecimento, né, e fazendo cursos livres, treinamentos, sempre participando de todos os treinamentos da indústria, né, porque eles dão um suporte muito maravilhoso, assim, para você entender do mecanismo de ação do equipamento. E aí cada vez mais eu fui evoluindo dentro da área da estética, né. E comecei a vender pelo conhecimento, então ficou mais fácil vender, né, porque a habilidade do vendedor vem com ele, né, mas você conhecer do produto é muito É melhor. essencial. É essencial, Essencial, porque né. você sabe falar cada detalhe, o que funciona, o que não funciona, tudo. Exato, E é exato. essencial. E E foi por isso que veio o selo Gold? o selo Gold da Techplace foi por ser uma revenda referência, né. Hoje, dentro da Techplace, nós temos todos os atributos para ser a melhor revenda, do Brasil, porque eu dentro da empresa tenho assistência técnica própria, é uma assistência que eu montei Nossa. com o próprio recurso da empresa. Para quê? Para que o meu cliente não passe nenhuma situação,
preocupante, o equipamento parou de funcionar, porque todo equipamento precisa de E manutenção, geralmente as assistências técnicas é tudo de tudo de fora, vai ter que vir fora. em peça, vai demorar. E É. você fornece isso então para os seus Para clientes. os meus clientes, de Que forma maravilha. exclusiva. Então, dentro da garantia, eu atendo os meus clientes, porque esse é o meu diferencial para eles. Porque concorrência, né? Todo mundo vende, vende no Mercado Livre, vende em várias plataformas e o mesmo valor. Às vezes dão até um desconto a mais do que eu vou dar aqui no meu estado. Porém, o que me diferencia deles? Né? É um suporte. Então, também tem o treinamento, né? Eu tenho profissionais dentro da empresa que dão treinamento do manuseio, curso, né? O pós-vendas, que é permanente. Porque o cliente faz o treinamento, por exemplo, o equipamento tem 20 funções. Ele faz o treinamento e começa a utilizar. A dúvida vai surgir na hora que ele está atendendo o cliente, Uhum. né? Será que eu posso colocar isso ou não? Então a gente está ali para atender eles. Então a gente tem hoje a maioria dos profissionais que trabalham comigo no setor de vendas, treinamento, são todos da área, né? Já tem a formação, tem biomédico, tem esteticista, físio, e a gente coloca os profissionais que já têm conhecimento também para poder dar um treinamento assim eficiente que tire todas as dúvidas dos nossos clientes. Nossa, isso é fantástico, faz realmente É. vocês serem diferentes. E que orgulho ter vocês aqui no nosso estado, É. no Mato Grosso do Sul. É isso aí, é uma honra, né, assim, minha casa e ser valorizado dentro da minha terra, né. Não, Ser isso é valorizada aqui, assim, os clientes a gente tem bastante afinidade, então é muito gostoso trabalhar vendendo beleza. É muito bom, porque a gente está realizando sonhos realmente. e nessa sua vida empreendedora, quais foram as dificuldades que os obstáculos, assim, que quase te fizeram parar, mas aí você falou assim: "Não, eu preciso continuar isso"? Olha, eu vou dizer que, assim, os obstáculos era lutar contra mim mesma. A maioria era contra eu mesma, porque eu sou muito exigente. Então, às vezes, eu acho que eu não performo da maneira que eu deveria. E eu me cobro muito. Então, o maior problema é, às vezes, enfrentar o eu Elô. A crença da impostora. Exatamente. Né? De querer colocar as coisas, ser muito perfeccionista. Então, eu tive que aprender, dentro do meu trabalho, fazer uma gestão. E aí, essa gestão, ela vem com as minhas emoções. E as minhas emoções, elas implicam nas emoções dos outros, nos que estão comigo. Então, gerenciar a emoção das pessoas é uma situação que é complicado, porque assim, estética, 90 e poucos por cento é mulher. Sim. E mulher já vem carregada de emoção, né? Mulher, ela é sensível e às vezes está na TPM, tá totalmente, né, desnorteada em alguns momentos, mexe com o emocional, às vezes tá passando por dificuldades emocionais. E às vezes a gente atende e não é o suficiente para ela, porque o momento também para ela tá difícil. Então essa gestão de emoção é difícil. Eu acho que é a principal situação. Em relação a ser mulher, eu vejo assim que tem muitas situações de clientes nossas que passaram por machismo. Eu nunca tive isso. Eu nunca tive esse enfrentamento de ter alguém que me tratou com um pouquinho. O mínimo que passou perto disso não Não me te atingiu. diminuiu, não me atingiu, pelo contrário, me deixou muito mais forte, né? Que foi com um concorrente, já quando eu já estava na Tech Place. É um concorrente que eu não tenho relacionamento, mas assim, de tratar, né, "Quem é você?". "Não, espera aí, vamos fazer desse jeito", tentando fazer com que eu fizesse o negócio para ele vender e eu não. Uhum. Então assim, diminuindo a minha história. Então eu valorizo o meu trabalho hoje, né, isso me levou a ter um posicionamento. Tanto que eu não aceito diminuir, eu sei o valor que os meus colaboradores têm, eu sei o valor do nosso trabalho, eu sei o que eu entrego, então eu dou o meu melhor sempre. E os meus colaboradores que caminham comigo, eles performam quase do mesmo jeito. Se eu não tô lá, tá tudo É a funcionando equipe de do sucesso. mesmo jeito. Meus colaboradores estão comigo desde o começo, aqui em Campo Grande. Cuiabá eu tive algumas mudanças, mas hoje eu tô com uma equipe também bem, que conecta muito comigo e com Quantos a minha anos de ideia. empresa já? 10 anos 10 anos com aqui a em Campo mesma Grande. equipe É. praticamente. E Cuiabá, 7 anos. A gente tá indo para 7 na unidade física lá, né.
Então, assim, as dificuldades foram mais essas, a gestão. E financeiro, dizer assim: "Ai, teve dificuldade financeira", a gente teve momentos, né, a estética ela é sazonal. Tem época que vende muito, tem época que não. Mas essa gestão financeira, sempre tive um pouco de cuidado, porque eu vim da contabilidade. Então eu aprendi muito. Eu falo que qualquer pessoa que começa na contabilidade, ela consegue fazer gestão financeira de qualquer empresa, de qualquer negócio. Porque você aprende que você precisa poupar, que o saldo que tem na sua conta não é o seu lucro líquido, Que que você tem insight custo. maravilhoso você trouxe para os empreendedores agora. É, Buscar conhecimento na na contabilidade antes contabilidade. mesmo de abrir sua empresa. Porque não é só quando pensam contabilidade, as pessoas pensam assim: "Nossa, é só pagar imposto", né. Uhum. E Então é muito por isso que todo mundo, imposto. assim, odeia contador, porque É, liga contador a imposto. exatamente, é o que eu falo, se você tem um contador que você se conecta a ele, continua com ele. Mas se não, você procura fazer uma substituição, ter alguém que te esclarece qual que é a saúde da sua empresa, né. Porque assim, questão de contabilidade, né, jurídica que vai colocar lá para os órgãos, o que que eu tenho que fazer, informação, ok, é um padrão de contabilidade. Mas um contador que te fala assim: "Olha, você precisa trabalhar dessa forma", te dá uma consultoria, isso é importante, né. Então, eu aprendi muito na contabilidade por causa disso, porque eu via, eh, muito cliente do meu pai, na época do meu pai atendia muito cliente rural. Então, tem perfis diferentes, não é desmerecendo ninguém, mas os perfis são diferentes, né, Sim. dos funcionários. Então eu via, né, o patrão muito bravo, e não sei o quê, aí o outro põe na justiça e põe não sei o quê. Então isso me deu uma: "Não, espera aí, mas se ele fizesse desse jeito, se ele falasse desse jeito", e não tinha, Às né, vezes não é nem provocado uma fazer, é só situação. falar. Exatamente. Então eu sou muito observadora e eu aprendo muito, muito mais em como não fazer do que como fazer. Porque não é qualquer pessoa que é um exemplo Uhum. a ser seguido. Então, às vezes, você vê ela fazendo falhas, eu não critico, falo assim, não, eu falo, não faria, não vou fazer. Eu guardo pra mim aquela experiência, eu não vou fazer daquele jeito. Aprendendo com os erros dos outros. Exatamente. A gente aprende muito mais. Muito mais. A gente evita muita coisa na nossa vida quando a gente começa a modelar o passo e aprender com o que os outros Exatamente. caíram. Por isso É. mesmo que a gente nasceu o Impulso Cast, exatamente para conhecer quais foram os erros, os acertos, os insights, as viradas de chave. E você pontuou muito uma virada de chave que eu vejo que reflete toda a sua vida, tanto profissional quanto pessoal, que é o controle das emoções. É, controle das emoções, que não é fácil, Não, nem um não é pouco, nem um fácil. pouco. É. Você nas suas emoções, você acha que você sempre foi assim? Ou você já foi, assim, Não, uma Elô, assim, difícil de lidar? eu nunca fui difícil de lidar, assim, eu sou bem tranquila, eu sou muito brincalhona e tudo, mas eu sou muito ansiosa e eu cobro muito, então eu quero pra ontem. E eu tive que aprender a controlar isso, É porque porque eu quero resolvido. E eu gosto assim, ó, eu penso que um bom empreendedor, um bom colaborador, qualquer pessoa que quer se destacar e quer ser melhor em qualquer coisa, quando ela trouxer um problema para você, ela tem que trazer uma solução. Se ela não trouxer uma solução, por que só o problema? Ela não consegue solucionar, né? Então, às vezes a gente se pauta pela crítica também. Vem cá, ó, você não tá gerindo bem sua empresa, mas espera aí, o que que você faria no meu lugar? O que você faria para mudar essa situação? Eu já tive situações de ter, né, um colaborador com outro, vai, senta aqui na minha mesa, decida por mim. O que você faria? Né? Não colocando literalmente na minha mesa, mas fazendo pensar. Porque cada um tem uma opinião, nós somos muito diferentes um dos outros. Então eu tive que frear também essa ansiedade, trabalhar com mais, assim, porque eu queria que as coisas ficassem prontas. Por exemplo, a gente vai falar mais pra frente do meu congresso. É em setembro. O que acontece normalmente? Agosto as pessoas estão divulgando, eu não, já tô com quase tudo pronto. Eu quero deixar pronto, porque eu prefiro pecar pelo por deixar excesso. pronto, porque vai surgir as situações adversas no decorrer do caminho, e aí eu tô com tudo sem resolver e ainda tenho um problema pra resolver. Então eu prefiro deixar tudo pronto e encarar o problema que vai aparecer.
que vai, 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 a e gente, sempre né? aparece. A gente tem que ter o Sempre. jogo de cintura e o conhecimento para estar Exatamente, administrando aqueles problemas e buscando a exatamente. Então eu solução. tive que me frear nisso. Hoje eu sou bem mais calma, bem mais equilibrada, assim, temperada, né. E também me colocar no lugar do outro, né, de Empatia. porque eu cobrava, e falava assim: "Não, eu não faria isso", né, então, "Por que tá fazendo isso? Por isso não tem cabeça? Por que que não pensa assim?". Às vezes até mesmo um cliente tira a gente do sério, né. "Pra que tudo isso? Calma, a gente vai resolver", porque toda empresa tem seus problemas. E hoje eu me coloco no lugar do outro, qual é a dor dela? Alguma coisa tem ali, pra S estar nesse formato, alguma coisa tá E não é acontecendo. só o colocar no quando você se coloca no lugar do outro, a gente faz uma coisa que geralmente o nosso inconsciente sempre faz, que é o julgamento. É, E quando você se exatamente. coloca lá no lugar do outro, a gente para de julgar. Exatamente. E vem a compaixão, né. Você acaba Uhum. tendo compaixão daquela situação e tudo mais. Ah, maravilha. E me fala um pouco, você falou do seu evento, conta Isso. pra gente o que é esse evento? Bom, desde que eu comecei a empresa, só parei no período da pandemia, porque não podia fazer a aglomeração, então por 2 anos a gente quase 3 a gente parou. Uma vez por ano eu faço um congresso e eu, sou patrocinada pela indústria, a Ibramed ela me incentiva muito para isso e eles que patrocinam todos os palestrantes. Então eles mandam palestrantes de renome, né, que são muito conhecidos no Brasil, para vir palestrar dentro do meu congresso que chama Tech Meeting Ibramed. E aí dentro desse congresso, a gente faz a demonstração prática de equipamento, lançamento, a palestra, né, desses palestrantes que vêm de fora também, e interagindo também sobre marketing, gestão, alguma coisa atrelado, né, à gestão mesmo da empresa, para os nossos clientes. E aí sempre tem sorteio de equipamentos, Ai, sempre bacana. tem sorteio de produtos em geral, e a gente faz tudo muito para mimar as nossas clientes. Nos 2 últimos, a gente para cada palestra tinha uma lembrancinha da palestra. Ai, que Então, assim, legal. um mimo pra cliente E daquela. faz toda a diferença, né. A mulher adora um mimo, né. Ai, quem não? Quem não? E aí tinha também, né, presentes para elas. Então, assim, é um evento que a gente faz um padrão de organização bem intenso, deixa tudo muito organizado e faz com bastante qualidade para que elas sejam bem recebidas, porque ela vai se dispor de um domingo inteiro para estar ali com a gente, né, então tem que valer a pena para elas. E quando vai ser esse evento? 21 de setembro esse ano. 21 de setembro. Vou deixar aqui, ó, o QR Code para vocês, para quem quiser já se inscrever. E para quem se inscrever no evento e vir pelo podcast, o que que você vai fazer, assim, de especial? Ó, vindo pelo podcast, a gente vai sortear um equipamento exclusivo só para quem veio do podcast, Mas né, tem que estar no então evento, tem que tá? estar no evento Se não participando. tiver no evento, não adianta que não vai ganhar. E o Exatamente, evento vai ser aonde? no novo hotel, Então, ó, novo você hotel. já tem data, você já tem local e você tem como transformar a sua empresa, a sua vida através, ó, da Elo, que É tá isso aqui para aí, ajudar vocês. é isso aí. O evento a gente faz uma vez no ano em Cuiabá, uma vez aqui em Campo Grande. Então esse ano é de Campo Grande, a gente vai estar aqui fazendo esse evento. Ah, então tá bom. O Elô, você falou do evento, você falou da empresa, e agora me fala, como que você faz toda essa transformação na vida dessas pessoas? Olha, é aquilo que eu falei de realizar sonhos, porque assim, dentro desse nicho da estética, a cliente quando vem comprar um equipamento, a gente tem muita tendência de mercado hoje, né, inovação. Então elas vêm às vezes até a empresa já com uma ideia de tudo que ela quer. "Não, eu quero isso, eu quero aquilo". Então a gente vai fazer essa mentoria, né, para fazer elas entenderem o que ela está adquirindo. Então dentro da empresa a gente tem showroom também, todos os equipamentos eu tenho eles aberto na empresa. O último lançamento está lá disponível para que a cliente venha até a empresa ou a gente vá até ela e ela conheça o equipamento, que ela sinta, que passe na pele, para ela saber
que tá sentindo ali? O que vai acontecer? Com você não tem nada aquele negócio de catálogo, tem que ir na internet, não Não, sei como usa. Eu não. posso ir hoje lá na sua empresa e você vai mostrar todos os produtos para mim, Isso. Na todos os verdade, quando eu equipamentos. trabalhava como CLT, né, o que eu mais tinha dificuldade era isso, eu vendia por catálogo, né, como colaboradora. Então, quando eu tive a oportunidade, que eu recebi o convite, que eu estive na indústria, né, com o Ricardo, que é o proprietário da Ibramed, eu falei assim: "Olha, o que eu preciso é um showroom de um de cada". Então ele falou, eu não deixei um fio de cabelo em garantia, ele simplesmente me mandou todo o estoque que eu precisava, porque ele acreditou no meu trabalho. Então eu falei pra ele: "Mas eu quero um desconto melhor no showroom, porque eu quero um de cada aberto para que as minhas clientes sintam o equipamento, eu não quero vender mais no papel, eu quero levar o aparelho". Então no começo da minha história na Tech Place, eu viajava muito, muito, eu colocava equipamento no carro e era viagem para levar o aparelho até as clientes. Hoje eu tenho uma equipe para fazer isso para mim, né, eu tenho o showroom aqui na cidade, que às vezes a gente tenta trazer o cliente para dentro da empresa, né, então a gente acompanha o perfil do consumidor e a gente observa que a gente teve essa fase da internet por conta da pandemia. Mas a Uhum. gente não consegue viver com isso por muito tempo, isso cansa, porque o que a gente quer é realizar sonho, a minha cliente quer sair dali com a caixa do aparelho, levando dentro do E carro. falar: "Eu "Eu postei, consegui". eu consegui". É aquilo, é gostoso, é prazeroso para ela mostrar aquela conquista, então é isso que, assim, é o brilho nos olhos de ver a cliente conquistando o objetivo dela. Então, a gente faz de tudo para que ela acredite no potencial dela, porque elas estudaram, mas às vezes não consegue só fazer a decisão. Então a gente tenta levar ela para o eixo ali do conhecimento, e entender o que ela precisa para atender os pacientes dela. Então se você não é apenas uma empresa que fornece equipamentos, Não. você é uma empresa que transforma a vida da mulher esteticista. Isso, a gente brinca lá que é um casamento, é até que a morte nos separe. Gostei. Eu falo pra elas, porque pra mim casamento é até que a morte nos separe, né, não desmerecendo quem separou nem nada, mas eu falo brincando, né, eu falo: "Ó, no meu caso é assim, então comigo vai ser assim". Eu brinco, porque realmente eu quero que elas, continuem comprando comigo, porque ela comprou um equipamento hoje, ela vai ser minha cliente de novo daqui 6 meses, 8 meses, depende, né, do perfil financeiro dela, vai voltar a comprar comigo, mas quando terminar as parcelas que ela quiser voltar, ela vai lembrar de mim. Ela vai lembrar da Tech Place, vai lembrar dos meus colaboradores, vai lembrar do diferencial, do atendimento, né. E às vezes acontece de cliente dar uma escapada, daqui a pouco volta, porque fala: "Ó, não tem igual", né. Então assim, realmente a gente leva esse traço, assim, de carinho mesmo com os nossos clientes. E você falou que antes você colocava tudo dentro do carro e ia cidade por cidade, Ia. empreendedora por empreendedora, mostrando o seu produto. Hoje você ainda tem profissionais que fazem isso, tem Sim, seus tem. funcionários que fazem. Como que a pessoa faz para entrar em contato? Ou você tem determinadas cidades? Porque às vezes ela está no interior, mas ela quer ter a vida transformada, tá aqui assistindo esse Sim. podcast e fala assim: "Nossa, eu preciso da Elô na minha vida". Depende do equipamento, tem equipamentos que a gente coloca no carro, consegue fazer visita, né, então a gente pega um período do mês, uma vez na semana, faz 2, 3 cidades, né, consegue fazer visitas, ou a gente faz por agendamento. Então o cliente entra em contato, nós temos o nosso Instagram, tem o nosso WhatsApp, entre em contato, a gente pode fazer um agendamento, às vezes o cliente já faz o fechamento da compra dele, a gente leva até ele, dá o treinamento, a gente deixa o cliente confortável para decidir o que é melhor para ele, né. Então, o normal, de verdade, assim, a gente faz muito isso de ir dar o treinamento, mas hoje eu tenho tentado trazê-los para cá, porque é diferente, né. Eu vejo como mulher, a gente precisa se desconectar, porque hoje tudo é celular, tudo é muita coisa, aí é mulher, é mãe, é empreendedora, é dona de casa, é tudo, multitarefas. Então se a gente vai até ela, acontece muito da gente ir para o ambiente do espaço dela e ela não conseguir fazer o Conectar. treinamento, porque toda hora tem alguém chamando, tem alguma coisa acontecendo. Então o que que a gente faz? Vamos preparar então um coffee break, vamos levar elas para almoçar, vamos trazer para cá. Daí é até legal, porque elas vêm para o nosso Aí ambiente tem o e acolhimento. se desconecta, e ali ela vai, né, e assim, para o marketing dela isso é legal.
Ela saiu do local dela, foi em busca de conhecimento e voltou para a cidade dela levando conhecimento. Então a gente tenta trabalhar dessas 2 formas, mas, não deu, não deu, vamos até ela. Aí É, a gente mas faz desse jeito. bacana esse detalhe, não tinha pensado com esse olhar, essa desconexão. E realmente o que você falou, quando a gente traz ela para Campo Grande, traz ela para dentro da sua empresa, para ela ter o toque ali de todos os equipamentos, você desconecta ela. É, e como venda, né, pensando já em mais coisas, ela tem a capacidade a possibilidade de ver outros recursos. Porque se eu vou até ela, eu vou com 1 ou 2. Ali na empresa, ela vai ter todos. Então, Uhum. ela vai conseguir ver tudo que tem dentro da área da estética, de inovação, tá ali. Ela vai ter oportunidade de conhecer outros recursos. E aqui em Campo Grande, qual que é o endereço dela? É na Antônio Maria Coelho, 2631. A gente fica ali, ao lado do antigo shopping Marrakech, É bem na esquina. pertinho. Olha, já passei em frente, confesso que eu nunca vi. Vou observar. Tech Place, tá? Do lado esquerdo, assim, subindo Antônio Maria Coelho. E em Cuiabá, a gente tá na Avenida Brasília 942, que é perto do Mercado Big Lar. É uma área que ampliou muito, assim, então a gente tá lá, num ponto excelente também, com toda a estrutura igual aqui em Campo Grande. Então você tem as estruturas das É, 2 cidades e ainda roda o estado ó, do estado. atendendo essas Exatamente. clientes. A E gente atende nível Brasil, né, às vezes o cliente compra por telefone, pelo nosso site, a nível de Brasil a gente envia e faz treinamento online, né. Mas dentro do nosso estado a gente tenta fortalecer o atendimento presencial. então vamos para o online. Como que eu te acho no online? Tem o site techplacms.com.br ou o que mais tem procura é o Instagram, @techplacebramed, né, que as pessoas entram pelo Instagram, vai para o WhatsApp, então é o nosso maior canal de comunicação, é o E Whats. hoje dos equipamentos, eu vi que estão relançando alguns equipamentos. É, na verdade, assim, tem muita inovação na estética, né, aí a gente corre: "Vamos aqui para inovação", aí daqui a pouco o que já existia no mercado voltou a ser tendência, né, e volta. Então, assim, a estética ela não perde o valor, os equipamentos não perdem seu valor, né. Então hoje a gente tem micro e macrofocado, criofrequência, jato de plasma, laser de alta potência para remoção de tatuagem, remoção de pelos, para um laser microagulhado, rejuvenescimento, manchas. Então tem muita coisa hoje no mercado, né, mas o que é o básico, ele continua atendendo às necessidades dos nossos clientes. Então tem todo tipo de equipamento, desde o Tem, básico até a última tecnologia que pode se isso. encontrar no mercado de estética, você tem. Eu tenho lá, da marca Ibramed. Conseguiu trazer o marido? O Pra marido este continua contador? continuou. Tem o escritório dele, é doido pra sair, Bateu mas essa ele tá curiosidade agora, falei: "Será que o marido veio?" mas, assim, eu tenho saudade, sabia? Eu gosto, às vezes eu quero interferir lá, mas eu não tenho muito tempo, né, Hum. mas aí eu vou lá dar uma decorada em alguma coisa, a gente tá, né, mexendo com algumas coisas recente, mas eu sinto saudade desse negócio da contabilidade por conta dessa experiência legal e você vê vários nichos de, né, como que tá um pecuarista, como que tá a agricultura, é legal você expandir, né, porque senão a gente Uhum. fica só no nosso nicho, então eu sinto saudade disso, né, de aprender. Mas eu não consegui trazer ele. Ele me ajuda muito, muito. E foi ele que me impulsionou, porque de acreditar, né, vai, não, mas eu não tenho como comprar o meu estoque. Não, mas você vai conseguir, fica tranquila. Não, vamos, aí qualquer coisa eu faço um empréstimo. Então, assim, eu não precisei fazer empréstimo quando eu comecei. A lógica, eu comecei pequenininho, dentro do escritório dele, numa sala lá. Aí, depois de 11 meses que a gente veio para Antônio Maria Coelho. Mas eu consegui fazer uma estrutura em 11 meses para poder Você veio rápido, num vir dos rápido, endereços mais nobres da cidade. rápido. Eu já não cabia, já eu tinha ocupado a segunda sala do escritório dele, quase a terceira já com estoque, aí eu tive que sair de lá, Em 11 né. meses, agora eu fiquei curiosa. O que que você acha que fez você se desenvolver tão rápido? 11 meses eu acho super rápido. Eu já tinha um bom relacionamento com os clientes, né, como CLT, eu já tinha quase 10 anos de CLT, muitos me conheciam, e o pronta entrega, porque como eu vendia por catálogo, era encomenda. Então até chegar e eu já não queria isso, né, eu já trouxe equipamento para ter estoque, então o cliente ele não precisava esperar
para ter o equipamento em mãos. Cliente ansioso. Exatamente, eu O já ser sou. humano é ansioso, né. Que bom que você pegou ali um algo que era seu, falou: É, "Bom, eu tenho essa dificuldade, eu sou ansiosa, então, assim como eu, tem muitos que são, então vou resolver essa dor". exatamente. Aí, Então você pegou a sua a dor minha e dor. resolveu para a dor dos E seus aí, pronta clientes. entrega, eu já dava treinamento, eu já tinha feito minha faculdade, eu já tinha experiência, então eu vou oferecer o treinamento, né. E eu comecei a agir rápido, né, e aí eu chamei uma colega de trabalho que não estava trabalhando, ela está comigo até hoje, Que e maravilha. ela falei: "Ó, você vai ficar atendendo aqui, eu vou sair". E eu pegava o carro e saía, né, vender. Então essa visitação, esse contato me levou a crescer rápido por causa disso, né, de eles já me conhecerem e também por performar de uma forma diferente, diferente do que existia, né. Só que eu ditei tendência, hoje meus concorrentes aqui tudo tem showroom, tudo tem, né, a visitação também, e eu não acho nada chato, ser assim. A concorrência só faz bem, Só porque faz faz bem, eu ser melhor. porque senão você fica estagnado. Exatamente. Então faz eu espera aí, o que tá se deu alguma falha aqui, o que que eu tô errando? Né, então como eu disse, eu aprendo a como não fazer, né, sou muito observadora, então o que que não tá acontecendo aqui? E você tem um diferencial grande, né, você tem o conhecimento. Exatamente, Você foi estudar estética, você foi entender o que que era todo o procedimento por trás desde o início, e você traz todo esse conhecimento para dentro da sua empresa. isso aí. Aí vou trabalhando, né, crescendo, evoluindo e o melhor, eu quero que a minha empresa seja uma empresa saudável, e para os meus colaboradores também, porque eles são importantes, é eles que estão ali à frente, né, trabalhando. Eh, e para os meus clientes, um ambiente saudável. Eu quero que eles se sintam acolhidos, que eles cheguem ali e falem assim: "Tem alguma coisa diferente aqui". O que é? Né, primeiro, a minha empresa é para Deus. É Deus que me deu. Eu gerencio algo que é do Senhor. Então, tem que ser diferente. Seus olhinhos brilham quando você fala disso. Sim, A gente percebe o amor, a paixão muito. que você se dedica pela sua empresa. Porque é para Deus. Então, se é para Ele, é o melhor. Se eu faço o melhor para quem eu amo aqui, né, Deus é o meu pai. Então, para Ele vai ser o melhor sempre. Então, quando a gente faz para Deus algo melhor, para todo o resto vai ser o melhor. Isso é o diferencial do seu sucesso. Exatamente. Não é à toa que você já está aí 20 anos, né, Isso aí. nesse ramo de estética, um conhecimento profundo, transformando muitas vidas. Nesses 20 anos, principalmente nos 10, com a sua empresa, tem alguma história que você se recorde na sua trajetória, que fala assim, que foi um dedinho seu que fez uma virada de chave, uma mudança? Se você Tem. pode compartilhar com a gente? Posso. Eu já teve comigo, mas assim, teve algumas coisas, não foi uma coisa isolada, eu já fiz isso várias vezes. De cliente chegar e não tá com o nome limpo, não ter um crédito, e eu olhar para o cliente e falar assim: "Eu acredito em você, eu vou liberar o equipamento e você vai me pagar. Eu sei que você vai me pagar". E o fato de eu ter acreditado, ter transformado a vida dela. Então isso é muito gostoso, de ver uma cliente que não tinha equipamento. E a oportunidade quando eu liberei isso, não era com equipamento de ticket baixo, era de ticket alto. Porque o básico ela já fazia. E aí, depois disso, ela tem hoje uma estrutura gigantesca, ela tem 3 clínicas. Então eu não fiz isso com uma pessoa isoladamente, eu já fiz outras vezes, né. Tive problemas com inadimplência já, mas não com esses. Porque eu acredito que foi realmente algo, assim, que Deus me instruiu para aquilo. Então eu pude ver a transformação na vida de uma cliente de sair do tão pouco para algo grandioso. Através de uma oportunidade que eu dei, assim, né. E eu falo assim, que eu não sou ninguém, eu sou só um vaso, é Deus que faz, né, então eu vou fazer e vou obedecer. E na sua trajetória, e você falou no início, e eu quero aprofundar mais isso, você falou que teve alguém também que te ajudou, Sim, que você é grata. sim, eu sou grata, tem muitas pessoas na verdade, mas o meu marido, ele me impulsionou, e o Ricardo, quando eu saí da empresa, eu fui funcionária de uma empresa que vendia esse equipamento, e eles pararam de vender, e eu saí, porque eu não tinha mais O que no vender? meu segmento.
né, vendia outras coisas também hospitalares e tudo, e não era o que eu queria. E eu saí e recebi uma ligação dele, né, oferecendo uma oportunidade. E eu agarrei aquilo, sabe, com toda a força e falei: "Vamos pra cima", mas eu fui impulsionada através do meu marido. Porque imagina, uma colaboradora e vai virar uma representante, assim, da noite para o dia. Mas foi assim, o Ricardo tem uma participação nisso pela oportunidade que ele me deu, então eu sou muito grata à vida dele, né, as pessoas brincam muito que ele é quase um pai pra mim, por conta de todo o carinho que ele tem, mas eu me dedico à empresa, né, eu me dedico à Ibramed, eu visto a camisa realmente. Eu amo aquela empresa, porque transformou a minha vida. Mas nisso também sou grata, né, a todos que estão por trás. Eu tenho uma família muito abençoada, pais maravilhosos, mãe, pai, irmãos, cunhadas, enfim, que sempre muitos amigos, parentes, assim, que sempre acreditaram. E, assim, fui muito impulsionada. Eu sei que você consegue, porque eu sempre fui muito pra frente também, né, de conversar, comunicativa, então às vezes quando a gente é comunicativa, às vezes as pessoas acham que a gente tem aptidão pra tudo, mas A gente é cheio de bloqueio, cheio de é, medo. e aí foi o que eu tive que vencer, o medo, o vencer a ansiedade, né, mas consegui construir a minha história. E que história. Tem alguns erros com certeza, né, mas tenho aprendido a sempre me posicionar para aprender a melhorar. Eu preciso ser melhor para mim primeiro, todos os dias, e aí para as pessoas que estão comigo. E tem algum você falou que, assim, temos erros. Tem algum erro que falou assim, te marcou e você falou assim: "Olha, esse eu ensino para os outros não fazerem"? Ah, já tive alguns erros, assim, de talvez de comportamento, né, nunca fui de deslumbrada, nunca fui. Mas, às vezes, o comportamento, né, como mulher, de questionar, de ser muito julgadora. Eu já fui muito julgadora, né, de olhar e falar assim: "Essa aí não tem salvação". Mas é isso que eu falei, né, de me colocar no lugar do outro, fez eu aprender muito. De ter compaixão, de entender que existe uma dor ali por trás do porquê que às vezes acontece isso, né. Então acho que o julgamento talvez foi algo que eu mudei muito dentro de mim, esse julgamento. Ali a gente aprende, principalmente isso na programação neurolinguística, Exa é que se você quer mudar a sua vida, primeiro ponto, é você tem que parar de julgar, Exatamente. Comparar, comparar. né. Sofri muito, quando eu comecei, existe concorrência, né, mas eu já tive alguns enfrentamentos difíceis nisso, e isso me desestabilizava, assim. E eu comecei a entender que isso aí vai acontecer sempre para o resto da vida, e a hora que eu entendi isso, que eu coloquei na minha mente que concorrente existe, mas que eu tenho que ser melhor para mim e para os que estão comigo e para o meu cliente, se eu der o meu melhor e mesmo assim o cliente escolher não comprar comigo, Esse é cliente porque não não estava era para ser, preparado para ter né. você na vida dele. Não era para ser. Talvez ele precisasse, né, passar por outras etapas e tudo bem. Então eu tinha também isso, essa dificuldade, né, de ver algum cliente às vezes comprando em outro lugar. Falar: "Nossa, Doía. mas eu me dediquei tanto. Ai, aquela vez eu fiz isso". Então eu trazia algo lá de trás do contexto, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo e tal, e trazia para isso, e eu julgava aquilo. Então eu acho que negócio é negócio. Você tem um produto, você vendeu, a pessoa comprou, é isso. Um relacionamento de compra e venda, quando acontece isso. Quando não é, quando ela tá aqui comigo, é relacionamento. Aí eu quero dar carinho, eu quero dar atenção, eu quero resolver o problema dela, eu quero solucionar. Eu já tive caso de cliente pedir indicação de papel de parede, de como que decora, o que que faz, então assessoria, vigilância sanitária, você acha, Elô, que exige isso, exige aquilo, né, então, por conta da contabilidade, né. Tipo, o que que vai ser jurídico? O que eu preciso de documento quando eu vou abrir uma clínica de estética? Então, é legal essa conexão, né, de estar tudo atrelado ali, a gente se ajudar. E acaba fazendo clientes virarem amigos. Exatamente, exatamente. Eu tenho muitos clientes, assim, que são amigos mesmo. Elô, foi maravilhoso ter você aqui. Quanto insight, Obrigada. muito insight. Tenho certeza que os empreendedores que estão assistindo vão olhar para você, essa mulher, tudo o que você construiu, toda essa empatia e falar assim:
eu preciso trazer isso para minha vida também, porque se ela pode, eu também posso. Exato, todos nós temos a capacidade de transformar a nossa vida. Eu falo que a gente tem a vida que a gente quer. Vai da nossa decisão ao acordar. O que que eu quero para o meu dia? O que eu declaro para o meu dia? Se é palavra de bênção, se é impulsionamento, se eu vou ser uma. Não adianta nada eu querer transformar todas as minhas clientes dentro da minha casa, eu não ser uma pessoa de valor para minha filha, para o meu marido. Então, primeiro é o meu lar, né, Deus, meu lar, e aí eu vou levar isso pra fora. Então, eu decido o meu dia, eu decido como ele vai ser, abençoando ele, acreditando que eu sou capaz, né. E essa questão de acreditar, tem muitas mulheres que têm dificuldade nisso. E eu falo: "Olha, só vai, só se entrega", principalmente Instagram, né. "Ai, eu não sei falar, eu não sei me posicionar". Olha, só vai, só coloca, você não precisa ter tudo perfeito para começar, você precisa começar. Antes feito do que perfeito. Acredita em você. Então, quando você acredita no seu potencial, você já virou a chave para continuar e crescer. Que insight! Esse muita gente vai ter que colar e Acredite. reassistir, reassistir, porque tem que entrar, captar a Na mente. informação na mente. Exatamente. Elô, gratidão. Imagina, eu que Obrigada, gratidão pela sua agradeço. vida. Aprendi muito com você Ai, hoje, obrigada, tá? obrigada pela entrevista, pela conversa. Você também é uma querida. Ai, Obrigada mesmo, eu viu, que pela agradeço. oportunidade. Gente, esse foi mais um episódio do Impulso Cast, cheio de insights para impulsionar o seu negócio. E você gostou desse episódio? Comenta aí, deixa nos comentários qual o insight desse vídeo que falou assim, gente, preciso aplicar isso no meu negócio para transformar a minha vida. E você que é da área de estética, agora você não tem mais desculpa, você sabe aonde resolver a sua vida com equipamento de qualidade, conhecimento e tudo que você precisa para começar hoje e abrir o seu negócio.